que seria uma avaliação de desempenho e qual o foco que ela deve ser, qual o foco dessas avaliações, se é o foco só de feedback, desenvolvimento, demissão, promoção, e a gente se reuniu para tentar debater um pouco sobre esse tema. A gente citou alguns, vai mencionar alguns pontos aqui importantes inerentes à avaliação de desempenho, que é um pouco do conceitual. É uma ferramenta muito importante para a gestão de pessoas, porque ela pode, como a gente pode falar, sinalizar, né, para a empresa ou para o grupo algum desempenho individual ou do grupo, né, de um setor, algum tipo do que seja determinado. E também mensurar um pouco das competências, habilidades, ver em quais pontos alguns determinados funcionários podem melhorar, podem se desenvolver mais algumas competências, habilidades para determinadas funções, e isso agrega um pouco para o crescimento, para o desenvolvimento profissional da pessoa e desenvolvimento profissional também, desenvolvimento da empresa. Sim, claro. É importante a gente entender que cada um tem uma maneira de desenvolver, né? Não adianta eu querer que, às vezes, usar um método que faça você desenvolver e muitas das vezes pode não ser o mesmo método que vai ser para ele, no caso, né? E a avaliação de desempenho tem essa função, né? Você conhecer, né? Descobrir quais são as aptidões daquele certo, né, funcionário, aquele próprio trabalhador, né? O que ele está crescendo, o que ele deixou de desenvolver, né? E conhecer as potências, né? Conhecer os talentos, né? Pela a qualificação que ele tem. Acho que é bacana a gente ressaltar também que essa avaliação de desempenho, ela pode agregar de forma positiva, mas também para evidenciar algum tipo de anomalia, de falha que tenha ali naquele âmbito. Exatamente. Na própria equipe, tem 10 pessoas trabalhando, tem uma que está desempenhando menos do que outras. A avaliação de desempenho serve para tentar também identificar não só nos números, né? Também tudo leva em consideração, relacionamento, também pessoal no âmbito de trabalho. Como a professora sempre fala na aula, tem que respeitar as particularidades de cada um, mas dentro dos parâmetros que a empresa julgar aceitáveis, toleráveis para o desenvolvimento. E dentro disso a gente acaba caindo na segunda questão, que é o foco da avaliação de desempenho. Qual seria esse foco? Porque a gente escuta muito falar que nas avaliações de desempenho tem gente que tem medo de fazer, porque ela só serve para demitir. Ela é um método usado para demitir. Se o meu desempenho estiver abaixo do esperado, eu vou ser demitido. E isso é meio que um mito. Isso não condiz muito com a realidade. Apesar disso ser um entendimento forte do mercado, mas a essência não é essa. A gente acredita que... E o interessante é que assim, nós como futuros administradores, gestores, enfim, levar isso, né, também para as organizações, porque o que a gente observa muito, pelo menos aqui em Macaé, é que muitas dessas empresas pouco se importam com esse tipo de avaliação, porque faz um protocolo, né? Até pela questão de contratos e tal, entregáveis, né, que é a modalidade que está sendo muito utilizada aqui em Macaé através da Petrobras, pelo menos no meu caso, né? E assim, você se torna independente dessa avaliação, o final que eles querem é resultado, pouco se importando com o desenvolvimento. Você vai profissional. Se você vai desempenhar melhor, você vai performar melhor em determinada área, o que você pode fazer para melhorar uma habilidade. Acaba que hoje isso aqui na nossa realidade é pouco usual. Na realidade, é isso que vocês estão falando, né? A avaliação de desempenho, ela vem para poder encontrar um ponto positivo e negativo, né? Para verificar, lógico. É a questão as falhas, né, de performance, né?
porque o meu resultado impacta no resultado total da empresa. Então, é fundamental que exista sim uma avaliação de desempenho, né? E não aquilo que você falou, trazer aquela sensação de que eu vou ser avaliado para ser demitido. Na realidade, a gente tem que ter em mente que a gente vai ser avaliado para crescimento, entendeu? E não simplesmente para ser cortado. E para isso é importante o feedback também, tanto do avaliador quanto do avaliado. É uma troca, como o próprio nome diz, retroalimentar. Você está formando um ciclo, você está informando pontos que podem ser melhorados e posteriormente você está informando, olha, esse ponto aqui que a gente aponta, que a gente mostrou que poderia ser melhorado, realmente você melhorou. Não, ainda tem mais alguma coisa a melhorar. Você melhorou nisso, mas piorou nesse. E o próprio avaliado também passar isso, olha, estou tentando, estou fazendo isso, me dá uma ajuda, onde eu posso melhorar, fazer uma relação meio de troca mesmo entre empresa e funcionário. Exatamente, né? Isso aí a gente pode falar são as entrevistas periódicas, né? Você tem com o avaliado, com o intuito de melhorar, se for o caso, né? Você determinar alguns pontos para que ele possa melhorar no que ele não esteja conseguindo evoluir, né? De maneira positiva. Esse feedback a gente pode citar também que é importante. Vamos um pouco fazer um paradigma, só uma comparação, um exemplo numa entrevista de emprego, que quando é feita essa entrevista, você participa de todo um processo seletivo, né? E ao fim você não tem nenhum tipo de feedback. A gente pode citar esse feedback na avaliação de desempenho um pouco bem próxima, porque você fica sem saber, né? Porque você fica sem saber se realmente, poxa, você foi bacana, foi legal, atendeu ao que a empresa esperava, né? E na avaliação de desempenho, um exemplo, não só de jovem aprendiz, estágio ou CLT, eu acho que é muito importante sim você ter esse feedback, para você tá passando para o avaliado, né? Sim. E um ponto importante na avaliação de desempenho é o feedback, mas a própria avaliação de desempenho é uma ferramenta, um instrumento para desenvolvimento de pessoas e carreiras. Esse feedback não pode ficar só ali como se fosse uma conversa, como se fosse aqui uma roda de debate que a gente está fazendo. Isso tem que ser usado de alguma forma para desenvolver algum ponto que esteja fraco, que possa ser melhorado e desse modo desenvolver e melhorando o desempenho tanto do funcionário quanto da empresa, que é tudo bastante orgânico, né? Vai um dependendo do outro para funcionar cada vez melhor.